Hello guys, how are you today? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a forma de futuro, de expressar o futuro utilizando o going to, utilizando essa expressão. Existem outras formas de falar sobre o futuro, sobre as coisas que ainda vão acontecer. Porém, nesse vídeo a gente vai abordar apenas as frases, as sentenças que utilizam o going to como forma, como sua estrutura, ok? So let's start. Então, para a gente saber quando a gente vai utilizar o going to, ele é uma expressão que indica o futuro e a gente utiliza o going to quando nós estamos falando sobre planos, intenções futuras ou situações que provavelmente vão acontecer, as chamadas predictions. A gente tem uma clareza de que essas situações vão acontecer. Examples. Olha aí, ó. Carrão. I'm going to buy a new car. É um plano que eu fiz, certo? Uma intenção. Eu vou comprar um carro novo. Olha a cara desse céu, misericórdia. The sky is dark. O céu tá escuro. It's going to rain. Vai chover. Observem que nessa frase, pessoal, nossa expressão que indica futuro está concentrada na segunda sentença. A primeira é uma afirmativa no presente. The sky is dark. O céu está escuro. E a segunda sentença é aquela que indica o que ainda vai acontecer. Isso é uma prediction, é uma previsão baseada numa coisa que a gente está vendo. Tem um indicativo muito forte de que tem uma chuva vindo aí, né? Misericórdia, olha o relâmpago, coisa horrorosa. Outra coisa que eu quero que vocês observem é o uso do it nessa frase. Não existem sentenças na língua inglesa sem sujeito. Então, quando a gente vai falar de verbos que expressam ações da natureza, a gente precisa construir essas frases utilizando o it como sujeito, tá? Next example. Olha a praia, a beach, que maravilhosa. Oh, saudade, hein? We're going to travel to the beach next holiday. Nós iremos viajar para a praia no próximo feriado. Esses são os 3 exemplos que vão fundamentar o nosso inicinho. Observem que os 3 possuem going to. A primeira e a terceira estão nos fornecendo planos, coisas que vão acontecer, intenções. E a do meio está aparecendo para a gente como uma prediction, algo que a gente está aparentando de acordo com uma visualização, né? Uma previsão futura de acordo com uma evidência. Observem que o going to nunca aparece sozinho nas frases. Percebam que nós temos um elemento muito importante antes dele e um elemento muito importante depois. O going to só expressa futuro quando antes dele a gente tem o verbo to be, no presente. O am, o is e o are. Pessoal, se a nossa frase com going to não for construída utilizando o am, is e are, claro, considerando as regras de uso do am, do is e do are, a gente não vai expressar futuro, tá? Existem alguns casos em que o going to vai estar acompanhado de outras formas verbais e ele não vai estar indicando futuro, tá ok? Então, olha, a nossa estrutura para futuro precisa do is, do am e do are antecedendo o going to. Observem também que um padrão muito importante é a presença do verbo que indica o que vai acontecer. E esse verbo que indica o que vai acontecer vai estar no que a gente chama forma natural, que é aquela que você procura no dicionário e vai estar lá bonitinha desse jeito, sem conjugações. Na primeira frase foi o buy, na segunda, rain e na terceira, travel, respectivamente. Comprar, chover, viajar. Ok? Continuando. Assim sendo, a nossa estrutura de frases afirmativas com going to é essa aqui. A gente vai primeiro colocar o sujeito, is, am, are, que é o verbo to be no presente, o going to e o verbo que indica a ação futura.
com complemento. Como vocês já sabem, complemento é tudo aquilo que você quer colocar para deixar sua frase mais completa. Let's see. Eita, tem um problema aí, ó. We're late, so you're going to miss the plane. Nós estamos atrasados. Olha que essa frase, a primeira, antes da vírgula, não está indicando futuro, hein? We're late, nós estamos atrasados. So, assim sendo, portanto, we're going to miss the plane. Nós vamos perder o avião. Viram como o conector so ligou uma frase que está afirmando alguma coisa com uma frase no futuro? Com o going to? Olha só o nosso going to funcionando com o are e com o miss, que significa perder. Dentro daquela estrutura que a gente viu ali no início. Another example. My boss isn't going to be very happy because I crashed the company car. Meu chefe não vai ficar muito feliz porque eu bati o carro da empresa. Eita, problema. E aqui eu já puxei um pouquinho do negativo, hein? Era para essa frase estar um pouquinho lá na frente. A Queen Bee. I'm going to watch Beyoncé's concert tonight. Eu vou assistir o show da Beyoncé hoje à noite. Observem que a nossa estrutura sempre foi a mesma. Is, am, are, going to, com o verbo que indica a ação que vai acontecer no futuro. Olha que bacana, pessoal. Você tá com preguiça de falar? Não precisa falar o going to. Ele tem uma forma curta. Gonna. Todas as vezes que você for utilizar o going to, você pode substituí-lo por gonna, sem prejuízo de sentido. Lembrando que o gonna é muito informal, tá, pessoal? Ele é muito utilizado na fala, ele só não pode acontecer, por exemplo, numa redação. Então, eu poderia ter dito, we're gonna miss the plane, I'm gonna watch Beyoncé's concert. O going to pode ser substituído pelo gonna, ok? Eles significam a mesma coisa. Gonna é um encurtamento do going to, é uma contração. Agora, teacher, se eu quiser falar que uma coisa não vai acontecer no futuro, o que eu faço? Vamos lembrar? Vocês estão lembrados do not, não estão? O not é o nosso não dentro de frases. É só a gente encaixar ele ali depois do verbo to be. A gente até já viu um exemplo no slide anterior. Olha aqui, ó. I am not going to do the laundry alone. Eu não vou lavar roupa sozinha. Deus é pai. Lavar roupa é a treva. Eu não vou lavar roupa sozinha. Convocou a galera toda, olha ali. Verbo to be, not, going to, verbo que indica ação futura. Olha aí. Mom is not going to work in the office today. A mamãe não vai trabalhar no escritório hoje. Olha só. Verbo to be, not, going to, verbo que indica ação. Os complementos. A criançada de marra. We are not going to play video games tonight because we are grounded. Nós não vamos jogar videogame hoje à noite porque estamos de castigo. Verbo to be com not, o going to e o play. Teacher, aqui nas frases negativas, se eu quiser, eu posso substituir o going to pelo gonna? Sem prejuízo nenhum de sentido, pessoal. Pode sim, tá? Eu posso, ao invés de falar ali no primeiro exemplo, I am not going to do the laundry. I'm not gonna do the laundry. Mom is not going to work in the office. Pode virar. Mom is not gonna work in the office. Ao invés de falar we are not going to play video games, eu posso falar we are not gonna play video games. Sem problema nenhum, ok? O going to pode em todas as frases ser substituído pelo gonna. Ok, guys? E da mesma forma que a gente pode negar, a gente pode estabelecer perguntas também. Você pode perguntar a alguém sobre uma ação futura utilizando o going to. E a única diferença que a gente vai ter nessas perguntas, assim como a gente aprendeu há muito tempo, é que perguntas com verbo to be, a gente vai colocar o is, o am e o are no início, ok? Então, ó.
Are you going to buy a new car? Você vai comprar um carro novo? Olha onde que o are foi parar, pessoal, antes do sujeito. E o going to continuou depois do sujeito, ok? Teacher, ele pode ser substituído por gonna? Com certeza, sem problema nenhum. Outra pergunta, olha a chuva. Será que vai chover hoje? Is it going to rain? Vai chover? O is, para a construção da pergunta, ele foi para antes do sujeito. E o going to continuou depois do sujeito. A mommy. Is your mom going to work in the office today? A sua mãe vai trabalhar no escritório hoje? Olha o is, foi lá para o início, antes do sujeito. E o going to, teacher, continuou depois do sujeito. O único deslocamento que nós vamos fazer para construir perguntas é do verbo to be, ok? E a criançada, será que eles vão jogar videogame hoje? Are you going to play video games tonight? O are, que é fundamental para a construção dessas frases no futuro, vai ficar antes do sujeito, do you. E o going to, depois do sujeito, como de costume. Ok? I hope you have understood the structures to make questions, negative and affirmative sentences in the future. If you have any questions, feel free to ask. Kisses, guys!